Fala galera, mais um vídeo do canal Vasco Meu Mundo que começa aqui. Me chamo Nádia, mas antes se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho para vocês receberem novos vídeos. Pois é, hora da virada, hora de vencermos, sangue nos olhos, hora de mudança dentro do Vasco, né? Hora de ganharmos, e a próxima partida do Vasco será neste domingo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Hora de vencermos e distanciarmos da zona de rebaixamento. Hora de tirarmos esse fantasma aí que nos assombra, né? Já tem bastante tempo aí. Infelizmente, é hora de nós darmos aí gana. É hora dos jogadores mostrarem gana, força, comer grama, como foi lá no protesto do CT, como alguns torcedores pediram, né? Comam grama, exatamente isso, comam grama, porque o Vasco precisa de vocês nesse momento, dessa virada, dessa conquista, desses 3 pontos que seria importantíssimo para, né, dar aquela moral ao elenco. Vocês precisam vencer, e vencer o Fluminense, um clássico regional neste domingo, é importantíssimo, né? A questão lá do torcedor, né, que eu não vou dizer invasão, mas eu vou dizer o protesto do torcedor, criou-se muitas polêmicas, né, alguns torcedores do Vasco foram a favor, outros foram contra. Eu, na verdade, não sou contra. O que eu sou contra a violência, e nós sabemos que não existiu violência, né, nesse ato dos torcedores do Vasco, e a mídia, alguns da mídia caíam matando mesmo, dizendo que é inadmissível. Teve alguns, que eu não vou nem citar nomes, né, que disseram que o treinador deveria sair e se ele tivesse, né, deveria ir embora do Vasco. Outros disseram que o Vasco poderia perder pontos. Olha só, eu vi vários clubes, tanto da Série A como da Série B, tendo esse tipo de situação do torcedor cobrando, né, pedindo, até cafezinho jogaram em cima de jogadores, e tudo tranquilo, não teve esse tipo de repercussão. Gente, é inacreditável. Logicamente que teve uns que eu até aceito, né, cada um tem a sua opinião, aceito sim, a gente tem que respeitar a opinião, e tem comentaristas, né, jornalistas, que acham que esse tipo de atitude de ir, né, protestar no trabalho, no ambiente de trabalho do atleta é errado. Tudo bem, eu aceito a opinião. Agora, o que eu não aceito é condenar demais o Vasco, e outras equipes, né, na verdade outros clubes tiveram o mesmo problema, e aí fica tudo normal. Não, só esse ano tiveram vários protestos de várias torcidas, né, até mesmo do queridinho deles, e aí me vem agora e diz que o Vasco tem que perder pontos. É meio complicado. Então temos que agir, ó, de igualdade, temos que agir com sabedoria, e entendermos que clubismo não combina com jornalista. Ok? Só isso, sem dar nomes aqui, porque eu não tenho nem coragem de citar certos nomes, porque parece que o nome Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama, parece que soa como algo muito ruim na boca de alguns jornalistas. Eu não sei por que tanto ódio assim do Vasco, infelizmente, mas acabou, não vamos dar muita audiência para isso não. Pois é, vamos voltar aqui, porque o Vasco precisa neste domingo vencer a equipe do Fluminense, e o retrospecto não é muito ruim não. O Vasco tem um retrospecto muito bom contra o Fluminense, até o torcedor do Vasco diz que o Fluminense é freguês e tudo mais, mas o Vasco em um todo tem um retrospecto muito bom dentro do Campeonato Brasileiro, tem muito mais vitórias, né? Dentro do geral de confrontos contra o Fluminense, mais vitórias, enfim. Mas nos últimos 2 jogos, nas últimas 2 partidas aí, não foi bem, né? Infelizmente o Vasco perdeu para o Fluminense. Eu até já falei no vídeo anterior que eu estive em São Januário ano passado com o Vasco disputando ali, estava também num problema ali quase perto da zona de rebaixamento, e jogou uma partida contra o Fluminense em São Januário lotado. Eu estava lá, a Arlene também estava lá, e o Vasco venceu por 2-1 de virada. Então é hora da virada dentro de campo, é hora dos jogadores tomar uma sacudida, né, do torcedor, e o clima mudou um pouquinho lá dentro. Os jogadores estão fechados aí para conseguir trazer essa vitória para o nosso gigante da colina, se Deus quiser. Uma informação muito interessante aí do canal Atenção Vascaínos, que é um canal muito produtivo, eu gosto bastante, muito sério por sinal, disseram que
Teve algumas polêmicas, né? O que vão dizer os gringos que lá estão, o Torres, né? O Benítez, e também o Léo Gil, enfim, esses jogadores aí, o Germancano e o Atenção Vascaínos deu uma informação muito interessante que disse que esses jogadores já estão acostumados com esse tipo de situações, né? Os respectivos clubes que eles jogaram antes de estar no Vasco já tiveram esse tipo de situações, então tá tudo tranquilo. Os jogadores entendem que isso é um ato que acontece em qualquer lugar do mundo. O que nós não aceitamos é violência. E nesse caso não houve violência alguma, não foi registrado nenhum tipo de violência. O Vasco repugnou, né? A atitude dos torcedores, mas é hora de cobrarmos, né? Porque nós estamos dando tudo ao Vasco e nós não estamos recebendo absolutamente nada. Então o torcedor resolveu protestar e eu não tiro aqui, não digo aqui que eu acho errado, não. O errado seria violência. E como não houve, então tá tudo certo. Então o Vasco, voltando aqui, precisa dessa vitória diante do Fluminense. Falando rapidamente aí, a provável escalação do Vasco é difícil de termos, né? Mas segundo também o Atenção Vascaínos, o Vasco vai mudar sim o esquema, né? Não vai ter mais 3 zagueiros. Tomara que isso realmente aconteça. Já estamos de saco cheio desse esquema, já que o Vasco não está tendo produtividade diante desse esquema aí do técnico Sapinto, né? Não existe nenhum tipo de produtividade. O Vasco só tem decaído no campeonato, então vamos mudar. E a provável escalação é muito complexa, né? De falarmos, porque muitos canais também não conseguem dar uma escalação concreta, né? O Sapinto às vezes esconde um pouquinho, às vezes muda algumas coisas, mas o certo é, Germancano vai jogar, já voltou, Andrei também vai jogar, provavelmente, de repente, aí o nosso lateral Henrique volte também a lateral ali, né? E pode ser 2 zagueiros, com Leandro Castan, Ricardo Graça e Miguel no gol, né? Aí teremos, né, o Léo Matos e também o Henrique ou o Neto Borges. Aí teria aquele ali, Benítez, Léo Gil, André, Juninho pode jogar, Germancano e Thales Magno. Então nós não podemos dar uma informação muito concreta, porque é sempre as incertezas que tem dentro da escalação do Vasco. Mas o que importa é que os caras que vão entrar, entrem com sangue nos olhos e consiga essa vitória. Nós não queremos nenhum empate, com todo respeito à equipe do Fluminense, que está em ascensão no campeonato, mas nós queremos uma vitória, dá sim para ganharmos do Fluminense jogando futebol. Pois é, mais uma informação aqui é que a torcida do Vasco aí, né, soltou alguns memes, algumas brincadeiras. Provavelmente o Ribamar não vai ser mais jogador do Vasco, né? Pode se encerrar o contrato do atleta aí em dezembro. E alguns jogadores também, já falamos isso em alguns vídeos, mas vamos trazer mais informações. Felipe Bastos ainda está indefinido, vamos esperar aí para ver. Mas o que nos assusta muito é Benítez. Pode ser que na partida contra o Atlético Paranaense seja a última partida do Benítez com a camisa do Vasco, que seria muito lamentável. Eu acho que o Benítez é um jogador, sim, para se olhar com carinho, muito caro. Eu acho que é muita grana para o Benítez, mas pelo menos tentar ali uma redução, alguma coisa que possa beneficiar tanto o Vasco como também o jogador que quer ficar no clube. Essas informações que temos, voltaremos com mais. Digamos aí, né, que o Benítez hoje é jogador do Vasco, porém, daqui a um tempo, né, mais ou menos aí umas 3 a 4 partidas, acho que 3 partidas aí, o Vasco vai jogar contra o Fluminense, contra o Santos e depois contra o Atlético Paranaense, que seria a última partida do Benítez, infelizmente, que é um cara que tem dado muito ali sangue ao Vasco. Infelizmente, vamos voltar com mais informações para sabermos aí qual será o destino de alguns atletas do Clube de Regatas Vasco da Gama. É isso, fiquem com Deus e tchau!